Shalom, meus queridos amigos e irmãos. Essa noite eu quero estar compartilhando com vocês um entendimento que Deus tem me dado ultimamente, tem falado comigo constantemente a respeito do surgimento da acusação e a manifestação do amor de Deus. É um assunto um pouco extenso, mas vou tentar aqui resumir dentro do tempo, que eu gosto de usar. Um tempo onde não canse os irmãos e vocês possam entender a mensagem principal. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa, uma live de uma pessoa, E ele me chamou a atenção com a seguinte definição, sobre o que significa desculpa. Eu acho que poucas pessoas elas entendem o que significa desculpa, A desculpa, na verdade, se nós formos pontuar ela, você está se tirando a culpa de você e lançando sobre alguém. Você está se desculpando, você está dizendo assim, ó, eu não tenho a culpa é de fulano, ciclano ou de você mesmo. E diante disso, nós podemos ver que a humanidade ela foi constituída dentro dessa ideia, O ser humano ele tem uma capacidade fantástica de não reconhecer o seu erro, de realmente não buscar o perdão genuíno e admitir que realmente fez alguma coisa errada, Então ele substituiu o perdão, porque o perdão ele vem de Deus. O perdão é a própria natureza maravilhosa e bela de Deus. A desculpa, ela vem do diabo. É muito interessante isso. Se não, eu quero ler. Existem alguns livros na Bíblia que foram tirados da Bíblia pelos 70 padres, a Septuaginta, e dentre eles existe o livro de Melquisedeque. Eu tirei alguns trechos do livro de Melquisedeque para que os irmãos possam conhecer um pouquinho. Acho que tem algumas pessoas que conhecem, mas a maioria não deve conhecer. O primeiro ponto que eu quero ler para vocês é a queda de Lúcifer. Eu vou ler. Vendo que o trono, na hora que é muito interessante, Deus ele fez os anjos, querubins, serafins, várias classes de anjos. E o primeiro anjo que Deus criou era como se fosse o braço de Deus, conhecia segredos de Deus, conhecia Deus na intimidade. Ele era Lúcifer. Ele era um anjo perfeito, muito lindo. A Bíblia descreve ele como as suas vestes com pedra preciosa. Perfeição significava o próprio nome dele. Era um querubim que todos os anjos invejavam ele. Invejava no bom sentido, digo, Porque no céu não há isso daí, Mas via a manifestação do próprio Deus na aparência, na imagem de Lúcifer, E com isso, ele começou a entender que diante daquela pseudo-admiração dos outros seus semelhantes, ele não queria mais se submeter a uma ordem, a uma hierarquia. É como se diz, A própria criatura se insurgiu contra o Criador e com isso ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis ser mais que Deus, ele quis roubar a glória de Deus. E com isso ele começou a falar com os outros iguais, que Deus era injusto, onde já se viu criar um montão de bonequinhos que tinham a única incumbência de obedecer a Deus. E ele conseguiu, olha que eram seres angelicais. Imagina a capacidade de persuasão de Lúcifer, que conseguiu desviar, conseguiu fazer com que 1/3 dos anjos seguissem a sua ideia de que Deus era injusto. Ele realmente é uma pessoa muito persuasiva, meus amados, que nós não ignoramos essa capacidade de Lúcifer, e possamos sempre nos esconder em Deus. Porque o único que derrotou é o Lúcifer, o diabo, o mundo e o pecado foi Jesus.
E se nós não nascermos de novo, nós não temos capacidade de derrotar o inimigo. Se nós não vivermos uma vida de santidade, uma vida onde o diabo não vê nada em nós, nenhum pecado, nós não conseguimos nem o repreendê-lo. Então eu quero ler essa passagem depois dessa explicação, depois da queda, né, do diabo e o juízo de Deus sobre Lúcifer, né? Daí eu quero começar assim: vendo que o trono permanecia vazio, porque Deus levantou para julgar todas aquelas hostes, né, da rebelião de Lúcifer, né? Lúcifer e suas hostes, dominadas pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço dos súditos transpor as divisas da eterna separação, Deus deixou extravasar sua dor angustiante, que por tanto tempo martirizava seu coração, curvando-se em inconsolável pranto. Contemplando seus filhos rebeldes, ergueu uma voz numa lamentação dolorosa: meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos meus braços. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos em acordes de esperança em eterna harmonia. Vivia para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais eu poderia ter feito para fazê-los permanecer comigo? Minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios onde tantas vezes rejubilantes ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto de felicidade e dor? Saudades infinitas já invade o meu ser e sei que será eterna. Hoje o meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em prantos tão doloroso lamentação, o Eterno, dirigindo-se a Lúcifer, o causador de todo mal, disse: você recebeu um nome de honra a ser criado. Agora não mais o chamarão Lúcifer, mas Satã, o inimigo do Criador e de suas leis. Aqui nós vemos que nós temos uma ideia muito errada de Deus, né? Deus, ele criou tudo o que ele criou, todas as criaturas foram feitas por Deus, e Deus, tudo o que ele criava, ele se alegrava, ele rejubilava, ele comemorava a sua criação, ele olhava e dizia: muito bom, bom e perfeito, porque tudo que Deus criou era de uma perfeição total. O homem, através dos seus pecados, os demônios, através dos seus pecados, eles deformaram a criação de Deus. Essa terra está toda deformada, toda corrompida, e até mesmo na sua corrupção, nós encontramos coisas bonitas, mares, florestas, animais, mas eles não eram assim, eles eram mais perfeitos. Deus tinha feito uma perfeição imensa de cada criatura, que através da corrupção, da queda, do pecado, eles se desviaram desse objetivo total de Deus e eles perderam a sua origem, a sua origem de criação. Então Deus, ele sofreu justamente com a queda dos caídos, a queda dos iluminados, a queda daqueles que iriam trazer a corrupção, o pecado, a destruição, guerras, as doenças, todas as coisas para a terra, e principalmente iria trazer a rebelião para o homem. O homem, quando ele decidiu obedecer ao diabo, a Lúcifer, ao inimigo de Deus, ele passou a ter como seu senhor, como seu dominador, o mundo das trevas, porque existe uma suma, uma frase que diz: aquele a quem obedecemos são aquele que nos torna o nosso Senhor. Mais para frente a gente vê que realmente o homem, ele não acreditou em Deus. Ele, com a ânsia de dominação,
distribuída e disseminada pelo diabo, ele também quis ser como Deus. Quando ele percebeu através da conversa da serpente, do caído, do iluminado caído, do diabo, do inimigo de Deus, que ele poderia ser como Deus sem a submissão, sem a sujeição a Deus, aquilo nasceu no seu coração uma rebelião, um pensamento de criar o seu próprio mundo e as suas leis, e ele não percebeu que, na verdade, ele era já a imagem e semelhança de Deus. Só que o diabo, ele foi tão convincente no seu engano, que diante disso o homem se rendeu à mentira do diabo, que no dia que o diabo disse para ele, no dia que você comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, você se tornará como Deus. Ele já era como Deus. Essa é a mentira que vem à nossa mente, que nós podemos alcançar a iluminação, nós podemos alcançar a perfeição independente de Deus. Então eu quero ler novamente no livro de Melquisedeque para vocês a queda e a separação do homem. Quando o homem caiu, ele pensou que Deus iria destruir ele começou a correr, ele se escondeu e Deus correu atrás do homem. Na hora que ele percebeu que ele foi buscar o homem, ele viu aquela serpente ali enrolada na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele correu atrás do homem para dizer para o homem, para ouvir do homem. Ele não queria ouvir um pedido de desculpa, mas ele queria ver um pedido de perdão, reconhecendo que ele havia errado e que ele havia sido fraco. Só que a decepção de Deus, ele não ouviu esse pedido de perdão do homem, mas ele ouviu um pedido de desculpa. Ele ouviu que o homem, eu não tenho culpa, senão eu quero ler para vocês entenderem. Tá assim: o Eterno, movido por um infinito amor, passou a seguir os passos do casal fugitivo. Enquanto caminhavam, choravam a lembrar os momentos felizes que haviam passado junto a eles naquele paraíso. Como tudo se transformara. Seus filhos não conseguiram mais ver nele um pai de amor, mas alguém que irado, buscava castigá-los. Movido por forte anseio de abraçar seus filhos humanos, Deus fez ecoar a voz numa indagação: Adão, onde vocês se encontram? Sua voz, ao soar em meio às trevas, trazia consigo somente um eco vazio que falava de ingratidão e rebeldia. Como desejava envolver o casal num ardoroso abraço e com palavras de carinho confessar-lhe que seu amor era o mesmo. Ao ver seus filhos fugindo da sua presença, o Eterno foi tomado de grande dor. Ante seu olhar mareado de lágrimas, estendia-se o futuro da raça humana. Quantos, enganados por Satã, fugiria de sua presença no decorrer da longa noite de pecado, julgando um Senhor tirano, que vive buscando falhas e fraquezas nos pecadores, a fim de castigá-los. O Criador, toda a vida, não desistiria de procurá-los pelos vales sombrios do reino da morte, até conquistar um povo arrependido. Adão e Eva, exaustos pela pressurosa fuga, esconderam-se por entre as folhagens de um pé de figueira. Reconhecendo sua nudez, procuraram fazer aventais cosendo aquelas folhas, vestindo assim, julgaram poder livrar-se do sentimento de vergonha ante o Criador. O Eterno, aproximando-se do local onde o casal se escondia, perguntou: Adão, onde estão vocês? Não podendo mais se ocultar de Deus, Adão ergueu-se juntamente com sua companheira e, cabisbaixo, apresentou-se ao Criador, postando trêmulo aos seus pés. Não conseguira encará-lo mais devido ao senso de culpa. O Criador carinhosamente tomou-o pelas mãos, erguendo-os no chão e com expressão de tristeza no semblante, perguntou-lhes: Por que vocês fugiram de mim? Acaso comeram do fruto da ciência do bem e do mal?
Adão, todo trêmulo, com voz entrecortada por soluços de tremor, respondeu: a mulher que me deste por companheira, ela deu-me o fruto e eu a comi. Com esta resposta, Adão procurava desculpar-se, lançando a culpa sobre sua esposa. Voltando-se para Eva, o Eterno indagou-lhe: por que você fez isso? Eva prontamente respondeu-lhe: aquela serpente me enganou e eu comi. Ambos não queriam reconhecer a culpa, lançando-a sobre outrem. Em suma, atribuíam ao Criador a responsabilidade por todo o mal praticado. Por que concederam-lhe o livre-arbítrio? Por que criaram a mulher? Por que criaria a serpente? Silente, Deus observava seus filhos que, tímidos e desconcertados, permaneciam diante de si com profunda tristeza. Ele previu que essa seria a experiência de incontáveis seres humanos no decorrer da história. Quantos haveriam de se perder por não reconhecerem a própria culpa? Quantos procurariam justificar-se, lançando seus erros sobre os outros e até mesmo sobre o Criador? Com palavras brandas, o Eterno procurou fazê-los reconhecer sua culpa. Somente reconhecendo sua necessidade poderia ser ajudados. Olhando para as frases vestes tecidas por mãos pecadoras, disse ao casal: filhos, essas vestes são insuficientes. Logo secando, se desfarão. Vocês precisam de vestes duradouras que possam cobrir vossa nudez, livrando-vos da condenação. Se vocês quiserem, eu posso dar-lhe essas vestes. Ante as palavras bondosas do Criador, que trazia esperança, o casal prostrou-se arrependido, despido de sua ilusória veste, símbolo de seus fracassos. Almejavam agora as vestes da salvação prometida pelo Divino. Aqui nós vemos claramente, meus amados, que o homem, desde sua criação, nós, não é Adão não, nós, na nossa criação, nós não temos a capacidade de nos arrepender. Nós sempre colocamos a culpa no outro. É culpa do outro porque pecou, é culpa do outro porque errou, é culpa do outro porque o casamento não deu certo, é culpa do outro porque o meu pai, ele não me ensina certo, é culpa do outro porque minha mãe, ela que me deu um exemplo errado. É sempre a culpa do outro. O homem não reconhece em si as suas culpas e as suas vergonhas. Ele sempre está se desculpando. Ele não tem a capacidade de reconhecer em si e pedir perdão para Deus, se arrepender, perceber que é ele, tão somente ele, não existe ninguém culpado pelos seus erros. Muitas vezes nós não entendemos o porquê Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que matou várias pessoas, Davi teve várias mulheres, Davi ele adulterou, Davi ele matou o esposo da mulher pelo qual ele adulterou. E mesmo assim Deus nos chama homem segundo o seu coração. Será por quê? A explicação disso está lá em Salmos 51, que eu também vou ler para vocês. Esse salmo de Davi, diz o salmo, para ser cantado pelo cantor principal do templo. Este salmo foi escrito quando o profeta Natã acusou Davi de ter cometido adultério com Betseba. E Davi dizia, ó Deus, dá-me o perdão por causa do teu grande e fiel amor. Apaga a terrível mancha dos meus pecados pela tua misericórdia. Limpa-me completamente da minha culpa e deixa-me limpo de pecados. Reconheço que pequei vergonhosamente, o meu pecado me persegue dia e noite. Pequei contra ti, somente contra ti, eu sei que condenas o mal que cometi. Tu tens toda a razão em me castigar, o seu julgamento é perfeito e justo. O fato é que já nasci pecador, sim, desde o momento que minha mãe me deu à luz. A tua vontade é ver a verdade no coração do homem. Por favor, ajuda-me a conseguir tua sabedoria no meu coração. Ensina-me em particular. Limpa-me com o sangue purificador e ficarei puro de verdade. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Agora que já me castigaste, fazendo todo o meu corpo sofrer, devolva-me a alegria que eu tinha antes. Não ficas olhando os meus pecados, apaga as minhas falhas todas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me abandones, não tires de mim o teu Espírito Santo.
Dá-me de volta a alegria da tua salvação. Dá-me o desejo sincero de te servir. Sim, poderei ensinar os seus caminhos a outros pecadores e eles voltarão a ti arrependidos. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da culpa deste crime, então cantarei louvores a ti. Abre, Senhor, os meus lábios e contarei ao mundo a tua justiça e o teu perdão. O que deseja de mim não são belos atos religiosos, trazer ofertas queimadas e sacrifícios. Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. O que realmente exige do pecador é um espírito humilhado. Tu não desprezarás a pessoa que tem um coração arrependido e muito triste por causa do pecado, ó Deus. Senhor, continua a mostrar o amor para com o povo de Israel. Protege e defende Israel. Não castiga o teu povo por causa do meu pecado. Então, quando o meu coração estiver humilde, arrependido, tu ficarás satisfeito com minhas ofertas de dedicação e com as ofertas queimadas, com os bois que trouxe no sacrifício ao teu altar. Amado, o grande segredo nosso que nós deveríamos aprender é oferecer arrependimento diante de Deus. E essa oferenda de arrependimento somente o Espírito Santo pode dar. Esse é o desejo de Deus para conosco, está lá em Jeremias 31, mesmo sendo nós pecadores. Em Jeremias Deus fala através do profeta, disse: nessa época, no futuro, diz o Senhor, serei o Deus de toda a família e eles serão o meu povo. O Senhor promete: livrarei Israel da destruição, mostrarei o meu cuidado e amor por ele, guiando na volta à sua terra, ali darei paz ao meu povo. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você, meu povo, desde a eternidade, com muita bondade, eu trouxe para bem perto de mim. Vou reconstruir sua nação, virgem de Israel, bela e enfeitada, você cantará e dançará de alegria ao som dos pandeiros. O desejo de Deus sempre foi ter-nos em seus braços e sermos protegidos por Ele. Essa é a comunhão que Deus quer ter conosco. Deus quer destruir este mundo que nós destruímos, este mundo que não tem mais a digital total de Deus. Nós corrompemos esse mundo de uma tal forma que Deus, pelo amor tremendo e terrível dele, Ele vai fazer novos céus e nova terra, Ele vai destruir a morte. Não vai haver mais cemitério, não vai haver mais doença, não vai haver mais Covid, não vai haver mais separação dos nossos amados. Quero ler para vocês, para terminar, Apocalipse 21, aonde diz: então vi uma nova terra e um novo céu, porque a terra e os céus atuais serão destruídos. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém descendo de Deus e vinda do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva no dia do casamento. Eu ouvi um alto brado que vinha do trono, dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos dele, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. E aquele que está sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo nova todas as coisas. Então ele me disse: ponha isto por escrito, porque o que eu digo é digno de confiança e verdadeiro. Está determinado, eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei de graça da fonte da água da vida. Todo aquele que vencer herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, que deixam de me seguir e voltam atrás, aqueles que me são infiéis e corruptos, e os assassinos, os imorais, aqueles que convivem com os demônios e os adoradores de ídolos, e todos os mentirosos, o destino deles é no lago que queima com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Palavra do Senhor, meus amados, que possamos pedir para que o Espírito Santo nos trague, nos restaure ao verdadeiro arrependimento e que nós possamos reconhecer a cada dia a nossa miséria, o nosso pecado e possamos ir diante do trono da graça, pedir perdão, porque o tempo está acabando, meus amados. O relógio de Deus já está dando meia-noite e a hora que esse ponteiro chegar,
a hora que bater o sino, a hora que tocar a trombeta. Todos que não se arrependeram, todos que não viveram uma vida de santidade, todos os que se rebelaram a qualquer palavra de Deus que está escrito na Bíblia, o lugar dele é no lago de fogo que queima com enxofre. Que possamos oferecer este arrependimento, possamos pedir para que Deus nos dê esse arrependimento, no poderoso nome de Jesus, e não venhamos mais nos desculpar, mostrar que a culpa não é nossa, é dos outros, de agora e para todo sempre, no nome eterno do Senhor Jesus. Amém.